Algumas pessoas aparentemente têm o dom de pressentir acontecimentos e sentir a energia de pessoas e lugares. E isso tem intrigado tanto a ciência quanto a espiritualidade. Contudo, a resposta pode estar mais perto do que você imagina. Essa capacidade de pressentir acontecimentos e sentir energias fascina a humanidade há séculos. Mas o que está por trás disso? É um talento natural que a ciência consiga explicar ou seria um presente espiritual concedido por forças maiores? Então vamos mergulhar na questão e trazer três possibilidades analisadas pela ciência e três possibilidades analisadas pelas religiões espiritualistas. Isso vai abrir muito a sua mente e tenho certeza que vai te deixar muito curioso. Vamos às três possibilidades científicas. Primeiro, o poder da intuição, que é um processamento inconsciente que nosso cérebro faz. A intuição é aquela sensação de saber o que vai acontecer ou de pressentir alguma coisa. Isso acontece quando o cérebro processa muitas informações rapidamente com base em experiências passadas e em padrões sutis que nem sempre percebemos conscientemente. Existem estudos que mostram que o nosso cérebro é uma máquina fantástica de reconhecer padrões. Ele capta sinais, microexpressões faciais, o tom de voz e mudanças no ambiente e transforma isso em previsões quase que instantaneamente. Aí você pode se perguntar, por que algumas pessoas aparentemente são melhores nisso? Isso nada mais tem a ver com pessoas que têm uma alta inteligência emocional ou vivências diversificadas, tendo uma biblioteca mental muito rica, permitindo que o seu sistema intuitivo seja mais preciso. O que tem de ciência por trás disso? No livro do Daniel Kahneman, Think Fast and Slow, de 2011, ele explica que o cérebro opera em dois modos, um rápido e intuitivo e outro lento e analítico. Quem tem a intuição afiada domina o primeiro, captando o que os outros deixam passar desapercebidamente. A segunda possibilidade, ainda científica, é sentir o que os outros sentem. A empatia vai muito além de compreender as emoções. Para alguns é quase como viver os sentimentos alheios, captando a energia emocional de pessoas e de lugares. E como isso funciona? Isso acontece graças aos neurônios espelho, células cerebrais que ativam quando observamos ou sentimos as emoções dos outros, criando uma espécie de eco interno. E olha que interessante, porque algumas pessoas aparentam ser melhores nisso. Uma pesquisa mostrou que as pessoas que têm alta empatia possuem uma maior quantidade desse tipo de células no córtex pré-frontal, o que amplifica sua sensibilidade às energias emocionais. Um estudo de Harvard de 2013 confirmou essa conexão. E olha que legal a ciência. Marco Iacoboni, em Mirroring People, de 2009, destaca que essa habilidade permite ler o estado emocional de alguém com uma precisão impressionante, quase como se fosse um radar humano. Terceira possibilidade científica. Algumas pessoas têm quase que um GPS, veja, sensibilidade e processamento sensorial ampliada, SPS. Algumas pessoas percebem o mundo de forma muito mais intensa, captando detalhes que passam desapercebidos para a maioria das pessoas. Isso é o famoso SPS, ou sensibilidade de processamento sensorial. E para alguns isso é muito ampliado, muito amplificado. E olha que legal como funciona. Indivíduos que têm o SPS mais intensificado têm um sistema nervoso muito mais reativo, processando estímulos como sons, cheiros, vibrações emocionais em uma profundidade única. E por que algumas pessoas são melhores nisso? Cerca de 20% da população nasce com esse traço. Segundo a psicóloga Elaine Aron, de 1996, o que os torna naturalmente atentos às mudanças sutis, como tensões no ar, veja isso, ou pressentimento de eventos. E olha que legal a ciência que está por trás disso. Aron, no seu livro The Highly Sensitive Person, explica que essa sensibilidade é biológica, dando a essas pessoas uma vantagem natural de sentir o que está por vir. Agora vamos ver as três perspectivas religiosas baseadas em espiritualidade. A primeira delas é orientação divina, são os escolhidos de Deus. Muitas tradições religiosas acreditam que certas pessoas recebem dons especiais diretamente de uma força superior, como a habilidade de prever eventos e discernir as energias. E como funciona isso? Esses indivíduos, essas pessoas que têm esse dom, seriam como canais, seriam médiums, que são os meios para as mensagens e insights divinos, guiados por Deus ou por espíritos superiores, como o anjo da guarda ou seu mentor espiritual. Como exemplos, no cristianismo temos profetas como Isaías, que recebiam visões de Deus. No islamismo temos o conceito de firasa, descreve a percepção espiritual concedida por Alá a pessoas de fé pura. No espiritismo, temos aí a mediunidade, em que pessoas são orientadas por espíritos amigos, pelos seus mentores ou mesmo por espíritos não muito bem intencionados. E por que algumas pessoas se destacam nisso?
pelas explicações, a proximidade com o divino através da fé ou da pureza de coração que a pessoa tem seria o que ativa esse dom. Para a espiritualidade, no espiritismo, por exemplo, algumas pessoas nascem com esse talento mediúnico e também seria uma característica biológica pela visão espírita. Ou seja, são dons biológicos que nos conectam, que nos permitem ter uma comunicação com a espiritualidade. Então, o espiritismo de Kardec fica entre a ciência e a religião. Uma segunda possibilidade, ainda similar à anterior, seria uma conexão espiritual. As pessoas são sintonizadas com algo invisível. Então, religiões e filosofias espirituais creem que existe uma capacidade que seria um resultado de uma ligação profunda com o universo ou com planos além do plano material físico. E como funcionaria isso? Práticas como a meditação e a oração poderiam afinar ou melhor sintonizar essa capacidade de percepção, até mesmo permitindo que as pessoas captem energias ou até mesmo vislumbrar o futuro. E como funciona isso? Práticas como a meditação ou a oração podem afinar ou melhor sintonizar essa capacidade de percepção, permitindo que as pessoas sintam energias ou até mesmo vislumbrem e tenham visões do futuro, ou seja, de eventos que ainda nem aconteceram. Alguns exemplos, no budismo temos os siddhis, não sei exatamente se essa é a pronúncia, mas são poderes como clarividência, surgem em pessoas que têm capacidade avançada de meditação. Já no espiritismo, temos os médiuns que se conectam ao mundo espiritual para sentir presenças e prever eventos. E por que algumas pessoas são melhores nisso? A dedicação espiritual intensifica essa sensibilidade, como se fosse um rádio sintonizando em uma frequência especial. Já em outras versões, somente os que nascem com o dom da mediunidade conseguem se tornar esse canal entre o plano espiritual e o plano material. Terceira e última possibilidade espiritual seria o karma, ou as vidas passadas, uma herança que o espírito traz. Então, algumas crenças sugerem que essa habilidade é um reflexo de experiências acumuladas em outras vidas, trazidas para o presente. E como funcionaria? Almas que evoluíram ao longo dos tempos carregaram em sua bagagem espiritual das encarnações passadas uma sabedoria intuitiva, uma percepção mais aguçada. No hinduísmo e no budismo, o karma positivo pode resultar em dons como a intuição elevada ou a capacidade de sentir energias mesmo que muito sutis. No espiritismo de Allan Kardec, também existe essa capacidade trazida de vidas anteriores que faz com que o indivíduo tenha mais percepção aos eventos e consiga pressentir eventos que podem ocorrer ou até mesmo pressentir a energia de outras almas. E por que algumas pessoas aparentam ser melhores nisso? Essas pessoas teriam um arquivo espiritual mais rico, seriam almas mais antigas, manifestando como pressentimentos ou uma sensibilidade energética mais apurada. E onde a ciência e a espiritualidade convergem? A ciência nos revela que o cérebro é uma ferramenta poderosa, capaz de processar sinais invisíveis e torná-los em intuições e percepções de forma muito ágil. Já a religião, por outro lado, nos convida a acreditar que existe algo maior, uma conexão divina ou espiritual que transcende tudo que possa ser explicável. Mas e se a verdade estiver no meio do caminho? Talvez aqueles que pressentem acontecimentos ou sentem a energia de lugares e pessoas podem ter uma capacidade tanto biológica quanto alguma sintonia com o invisível. E as duas forças se unem, trazendo a essas pessoas esses belos dons de pressentir ou de entender as pessoas pelo seu nível energético. Então pense nisso. Da próxima vez que você sentir um arrepio ou um palpite, pergunte-se: será que é o meu cérebro? Será que é o meu sistema biológico? Ou será que tem algo mais por aí? Explore esse mistério, observe os sinais e a resposta provavelmente vai estar dentro de você, esperando ser descoberta. Deixe nos comentários se você é um desse tipo de pessoas.